Olá, pessoal! É com grande satisfação que nós iniciamos hoje o nosso quarto evento do ciclo de palestras da disciplina de Empreendedores de Informática do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Alfenas. Hoje nós receberemos o senhor Eric Freire. O Eric ele é advogado, ele é físico, ele é professor também e ele tem uma experiência muito grande nessa questão jurídica. Já trabalhou aí representando diversas empresas, diversas pessoas físicas, pessoas jurídicas. E nesse contexto ele vai trazer um pouco do viés jurídico no aspecto de abertura e funcionamento de uma empresa, de uma startup especificamente. E o professor Eric vai falar sobre contrato social, sobre contratação de funcionários de TI, sobre recebimento de investimento externo e como deve ser o comportamento do empreendedor, juridicamente falando, quando ele é confrontado com um desses aspectos que nós colocamos anteriormente. Então é uma palestra muito rica que vai trazer um ponto de vista que muitas vezes os empreendedores eles deixam passar batido e aí tem que correr atrás do prejuízo porque não se prepararam juridicamente para enfrentar algumas situações. E o professor Eric vai nos dar uma luz em relação a esses temas que muitas vezes são ignorados por aquele que quer empreender. A pessoa, como eu sempre falei em outras oportunidades, ela se concentra muito na questão do produto, muito na questão de fazer funcionar, muito na questão de ganhar clientes, e esquece que a parte jurídica ela é uma parte fundamental do núcleo empresarial. Eric, eu aproveito para agradecer imensamente a sua participação, a sua disponibilidade, o seu tempo por poder compartilhar esses assuntos tão importantes conosco. Eu deixo com você a decisão se você pretende, por exemplo, ir respondendo as perguntas à medida que elas ocorram, ou se você prefere expor todo o seu conteúdo e ao final você abrir para que os estudantes façam as suas perguntas e aí você tecer os comentários das perguntas após a sua apresentação. Fica a seu critério. Eu agradeço imensamente, não só em meu nome, mas em nome de todos os estudantes da disciplina de empreendedores, a sua disponibilidade. A palavra está com você e vamos ouvi-lo. Boa noite, professor Ricardo. É um prazer estar aqui com o senhor e com a turma da computação. Fico muito satisfeito em voltar aqui à Unifal. Fui professor na Universidade Federal de Alfenas no final do milênio e no começo. Dei aula para a parte de cálculo no curso de farmácia. Então, eu estou aqui em casa realmente. Muito obrigado aí pelo seu convite. Bom, pessoal, o que nós vamos então falar hoje um pouco? Nós vamos falar quais são os direitos, os deveres e as obrigações de um empreendedor como você, futuro dono de uma empresa unicórnio. Então nós fazemos votos que vocês todos consigam este patamar e que o céu não seja o limite, Bom, pessoal, vamos começar aqui com a parte que nos fala assim, tem um autor famoso que se chama Lucas Vieira, que fala que toda startup começa como um grande caso de amor, onde todos os interessados eles estão vivendo aquela euforia, não é isso? E a questão é, será que é sempre assim mesmo? Ou nós vamos ter que enfrentar ou prever ou antever alguns problemas, com relação a isso. Qual que é o interesse de você, empreendedor? É crescer exponencialmente o seu negócio, mantendo-o com um custo o menor possível. Não é esse o seu interesse? Então, você precisa tomar alguns cuidados. Bom, detalhes. Você chegou alguma vez na vida a pensar em colocar em um contrato social ou um estatuto
algumas destas cláusulas que aqui elenquei? Não é? Você sabe a importância da cláusula vesting, cliff, do acordo de acionistas, da parte associada ao entendimento, o acordo de confidencialidade que os sócios e, às vezes, os próprios trabalhadores precisam ter para que a sua startup não vá à falência? Você já pensou numa cláusula drag along, ou tag along, ou uma cláusula shotgun? Não, então, são essas as coisas interessantes que você precisa pensar. Por quê? Pessoal, quando se faz um estatuto, não é? Um estatuto, as pessoas elas não se preocupam com detalhes jurídicos. Então, eu vou contar para vocês algumas experiências sobre isso. Eu já fui síndico em um determinado condomínio. E eu tentei abrir apenas uma conta bancária para o condomínio. Acredite, não consegui. Lutei. Eu fui em uns 4 bancos e nenhum abriu a conta do condomínio. Aí você me pergunta, mas por quê? Porque estava faltando uma palavrinha, uma palavra que era a palavra administrador em uma das cláusulas. Imagine, se para abrir uma conta no banco eu já tive esse problema por uma palavra, imagine você que vai trabalhar com sócios. E aí que está. Por exemplo, você e mais 3 colegas têm uma ideia genial. Não é isso? Vocês investem um pouquinho. Todas essas grandes empresas, as multinacionais, ou as próprias brasileiras, muitas vezes começaram em casas ou em garagens. E hoje são gigantes. Mas por quê? Porque eles têm um pouco de cautela também, sabe? Imagine, então você e mais 3 amigos. Então te dei aqui um exemplo. Repara, uma sociedade com 4 sócios. Ao se fazer o contrato social, claro, cada um dos 4 vão ter 25%. Não é isso? Claro, né? Evidentemente. Muito bem. Aí os projetos eles vão andando e de repente você vê que não chega ao ponto de investimento, você não está devendo, mas também não está ganhando. Nós temos então 4 sócios, né? Só que um deles resolve sair. Os outros 3 trabalham duro e de repente conseguem um projeto maravilhoso e alguém compra essa empresa por 10 milhões. Opa, vamos vender. Certo, só que tem um problema. Sabe aquele sócio que saiu? Você vai ter que pagar 2,5 milhões para ele. A pergunta é justo? Este questionamento foi feito lá nos Estados Unidos. Bom, resposta? Claro que não. Por isso que tem que ter essa cláusula no contrato. Então, há a parte da divisão do capital, mas tem que ter esse cuidado de colocar para que não haja mal entendido, para que seja uma questão de justiça. Então você precisa tomar cuidado nisso aí, tá certo? Então o que acontece, né? Então essa cláusula, ela vem no seguinte aspecto. É como se você adquirisse aquele capital, ou aquela porcentagem, com o passar do tempo. Então te dei um exemplo aí, você ficou lá os seus 5 anos na empresa. Então tá bom, então você integraliza todo o seu capital, 25%. Ah, mas e se eu fiquei 1 ano? Não, então você vai receber 5%. Mas e se eu fiquei 1 mês? 0,42%. Ou seja, não é que seja assim errado. Na verdade, é um acordo, né? Você não está fazendo nada de ilegal. Por isso que tem que estar no contrato isso aí. Por exemplo,
Isso daqui está tudo regido no Código Civil Brasileiro. Não é? Reparem, ali no artigo 997 do Código Civil de 2002, ele fala sobre o que tem que ter o contrato social. Mas não quer dizer que tenha que ser essa parte desse jeito. Você pode, às vezes, intercalar em um contrato desde que haja a boa-fé das pessoas, tá certo? A parte do entendimento, para que o negócio seja justo, é tudo na margem da lei. Outro cuidado que nós temos que ter com relação a esse tipo de cláusula é que, pelas leis brasileiras, não é, o sócio ele não é obrigado a fazer uma contraprestação, ou seja, uma prestação de serviço. Então, teria que arranjar alguma parte formal de forma a, com jeito, colocar no papel essa cláusula. Mas isso você vai ter que ter um bom advogado. Por exemplo, quando você tem a saída de um determinado investidor da sua empresa, tá bom, então saiu, legal. Ah, mas eu quero vender. Aí que tá, você não vai conseguir. Por quê? Porque tem que estar no estatuto que saiu. Ou seja, tem que estar junto à chamada junta comercial. Então, pessoal, isso aí é uma das coisas importantes. Você precisa de estar dentro da lei, tá certo? Por exemplo, mas isso aí não faz diferença. Faz sim. E não é pouca. Vou te contar um outro exemplo. Eu fui sócio de uma empresa onde nós tínhamos lá uma determinada porcentagem, certo? Eram muitos sócios. Era uma escola. Mas, infelizmente, uma pessoa, um sócio, faleceu. E aí é que houve o problema. Por quê? Porque o sócio tinha filhos menores. Com isso, sabe quanto tempo nós gastamos para arrumar a empresa, mediante inventários, etc. e tal? 5 anos, pessoal. 5 anos. Precisa tomar cuidado. É importante. Olha para você ver. Essa aqui, que é a cláusula que estaria relacionado ao investidor anjo, né? Ou seja, o sujeito que vai aportar o dinheiro ali para que a sua empresa decole, não é? Que tenha lá a escalagem. É um investidor. Então, ele também está protegido, ou ele deve estar protegido. Se eu fosse um investidor anjo, olha, com certeza eu iria ver se o contrato social daquela startup que eu estou injetando dinheiro, se ela me protege. É lógico. Porque, repara, essa cláusula tag along é aquela que vai, muitas vezes, proteger ali o minoritário. Vou te dar um exemplo. O exemplo é assim, você tem 4 sócios, só que um deles tem uma porcentagem maior. Sei lá, 60%. Bom, então, sobram lá 40%, não é? Então, nós teríamos 13,3% para os outros 3. Aí, de repente, há uma proposta de uma outra pessoa que quer comprar os 60% daquele sócio majoritário. Só que ele não quer pagar a mesma porcentagem que pagou para ele, para você que é minoritário. Bom, então, tem que ter uma cláusula que lhe protege, não é? É a cláusula tag along. Por exemplo, você imagine assim que você esteja numa situação, tem lá os sócios, só que um sócio fez uma bobeira, sabe? Cometeu ali um erro, e que se aquilo ali aparecer para o público, olha,
a empresa está falida, não é? A empresa está falida. Então tem jeito de colocar no contrato que se existir algo assim, um impasse, sabe? Desde que forma que não tenha viabilidade da empresa continuar, então você pode notificar aquele sócio para vender a empresa para você. Não é? Bom, seria algo que para resolver ali um conflito. Mas muitas vezes um contrato não tem isso. Entende? Não tem. É por isso que os contratos, pode reparar, eu já vi várias vezes, quando nós pegamos um contrato, sei lá, um contrato de locação, qualquer contrato, como é feito assim, com Ctrl+C, Ctrl+V, aparece tudo assim, ó, qualificação, fulano de tal, brasileiro casado, comunhão parcial de bens. O ciclano, brasileiro, solteiro, tal lugar. O outro, brasileiro, casado, comunhão parcial de bens, etc e tal. Tem às vezes que é só comunhão parcial de bens, mas aí que tá. E se não for? E se for a comunhão universal? Dá problema? Dá. Dá. Então tem que tomar cuidado com isso aí. Então tudo depende dos cuidados, do juridicamente falando. Porque você que é empresário quer o quê? Quer o dinheiro. Não é? Mas você tem que se preocupar com a retaguarda para ver se está tudo certo, se a empresa está redonda. Pra você ter uma ideia, sabe aquela parte da junta comercial? Vamos imaginar que você foi injustiçado e você quer processar alguém. Você vai ali procura um advogado, o advogado, não, tudo bem, vamos processar. Traz os documentos aí para mim. Aí você vai ter que trazer a certidão negativa da Receita Federal ou positiva com efeito negativo da Receita Federal, da Receita Estadual, da Junta Comercial, para ver se aquilo está certo ou não. Se você não tiver, por exemplo, esse documento da Junta Comercial que o contador vai fazer, vai ficar querendo. Nem sequer vai chegar para ser olhada por um juiz, porque vai faltar pressuposto ali. Entendeu? Então, já era. Já era. Importante juridicamente falando. Por exemplo, imagine a cláusula lock-up. O que é isso aí? Por exemplo, eu sou um investidor anjo. Eu sou um investidor anjo. E eu coloquei R$200 mil. Só que eu coloquei porque eu conheço o ciclano, sócio seu. Você já pensou se eu invisto os R$200 mil, por exemplo, e o ciclano, depois de um mês, sai da empresa? Como é que eu vou ficar? Concorda? Então, essa cláusula, quando é uma parte associada aí a um aporte, o investidor anjo pode obrigar que aquele sócio fique aí. Você não pode me abandonar, não, porque eu investi o dinheiro, tá certo? Então, vocês podem ficar aí por 6 meses, 1 ano, entenderam? Então, é importante colocar isso no contrato. E qual contrato que tem? Nenhum. Você precisa de colocar. Por exemplo, esta parte é a parte chamada de memorando de entendimento, né? Memorando of Understanding. Isso aí, repara o que eu escrevi, o quanto mais detalhado, melhor. Nesse caso, tem um ditado, pessoal, que fala assim, é melhor você pecar pelo excesso do que pela falta. Por quê? Porque as pessoas mudam. Você está mexendo com gente. E às vezes, na verdade, a maioria das vezes, há a discórdia. Então, quando você procura, digamos assim, cercar, tentando prever o máximo de coisas que possam vir a acontecer, melhor. Menor é o seu risco de enfrentar algum processo posteriormente, por exemplo. Aqui, ó,
Repara que é a regulamentação do uso da informação. Porque muitas startups mexem com os dados pessoais, só que aí que está um problemaço. E a nova lei, que é a lei LGPD, né? Essa lei é novíssima e você, dono de uma startup, tem que estar de acordo com esta lei. Sabe por quê? Sabe qual que é uma multa se você desobedecer? Que está lá no artigo 52 da Lei de Proteção de Dados? Eu mesmo vou te mostrar. Mas sabe o valor? Você vai ficar boquiaberto. Mas se você tomar cuidado, né? Colocando uma política de privacidade, termos de consentimento, regular quem vai mexer com o dado, ter um responsável só, que os dados das pessoas não sejam acessados por outros funcionários, é muito importante, não é? E a consequência? A consequência do não, digamos, a não obediência tem as suas penalidades, não é? Pode ser advertido, pode-se ter até, por exemplo, uma demissão por justa causa, o que você vai estar se, digamos, precavendo de uma ação trabalhista que pode chegar a milhões, não é? Outra coisa, cláusula de não concorrência. Isso é importante. Por quê? Você já imaginou? Eu sou sócio seu, de repente eu vi uma solução legal, e eu saio da empresa, abro uma concorrente e deixo você para trás. Não pode, não é? Então tem que ter a cláusula de não concorrência. É uma espécie de quarentena, pessoal, tá bom? Então isso aí é algo importante, tá certo? E pode estar, sim, previsto aí no contrato. Segundo, podem reparar, está aqui no próprio Código Civil Brasileiro. Essa parte do Memorandum of Understanding é importante, porque desde que você faça um negócio que seja entre pessoas capazes juridicamente, que você faça tudo que é legal, que você faça pela boa-fé, tá certo? Então isso aí realmente eu acho que é importante para você, né? A Luana me pergunta quais são os pré-requisitos para se tornar um investidor anjo, né? Vamos ver agora mesmo, Luana, algo sobre a lei do investidor anjo. Tem até uma lei complementar, não é? Na verdade, é qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode investir na sua empresa até determinada porcentagem de rendimento, né? Mas nós vamos ver agora mesmo aí o investidor anjo para você, tá bom? Agora, esta parte aqui, ela também é muito interessante, que é o acordo de confidencialidade. Ou seja, aqui ó, é que você vai evitar o vazamento das informações. Você, dono de uma startup, quer o quê? Quer resolver um problema, não é? Resolver um problema de interesse da população, não é isso? E de uma maneira o mais simples possível. E se existir uma solução e alguém passar para um terceiro? E se esse terceiro chegar na minha frente? Então, aí o professor Ricardo me fez uma pergunta, né? Ele fez assim, mas e se alguém, entre aspas, roubar a minha ideia? O que eu faço? Então, pessoal, ideia não tem como fazer nada, mas tem como você patentear a sua startup. No Brasil, no ano de 2020, ano passado, não é? Na Associação Brasileira de Startups, lá constava mais ou menos 13.400 startups. Imagine, olha o quanto de ideia que tem, né? E nesse acordo, então é um acordo que vai prevenir, né, contra vazamento, saída de sócio, não é? Você pode ter, por exemplo, proteger a sua produção, proteger a sua propriedade intelectual que nós vamos fazer,
não é? Mas tem que ter um determinado cuidado. E aí que tá. Repara ali embaixo, ó, nas soluções, ó, funcionários, né, pessoal? O professor Ricardo me perguntou, e aí os cuidados que eu tenho que ter com o contrato dos meus funcionários de TI? Falei, é esse aí, ó. Ah, mas e se ele não obedecer? Ele vai ser punido. Punido, tá certo? Uma indenização, não é? Vai depender aí de cada caso. Então, por exemplo, aqui tem lá o que tem que ter nos termos desse contrato. A qualificação, o objeto, o que você está fazendo, qual é o alcance do contrato, né? Quais são as responsabilidades, as obrigações. E tem uma coisa aí, que é o número 7, repara, o mais importante é a penalidade. Não adianta ter a lei. Tem que ter assim, tudo bem, eu vou infringir a lei. E daí? Não, e daí você vai ter que pagar. Você ganha lá 10 mil por mês, você vai pagar 100 mil, 1 milhão, depende do prejuízo que você causou, né? Então, aí é que tá. E tudo isso, pessoal, está aí na lei 9.279, no artigo 195, ó. Comete crime de concorrência desleal. Pode até ser, ou ter, algumas coisas jurídicas, né? Então, repara aqui que nós temos, nota lá, aqui está um pouquinho pequeno, né, pessoal? Mas, só para você ter uma ideia, repara, ó, comete crime de concorrência desleal quem? Ah lá, divulga, explora, utiliza-se sem autorização de conhecimentos, informações ou dados confidenciais utilizáveis na indústria, no comércio ou prestação de serviço, etc. e tal. Mas olha lá embaixo, pena, detenção, 3 meses a 1 ano, ou multa. E olha lá o inciso número 1. Inclui-se nessas hipóteses a quem se refere o inciso 11 e 12, o empregador, sócio ou administrador da empresa que incorrer nas tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos. Então, a lei protege, mas você tem que estar de acordo com ela. Por exemplo, aqui, da parte do tal direito de preferência, né? Então, isso também tem que estar. Por exemplo, tem lá as 4 pessoas, e só que uma quer vender. Não, eu quero vender por ciclano. Fala, não, eu quero comprar de você. O direito de preferência é meu. Correto? Então tem que estar no contrato, isso aqui está estabelecido, ó, no Código Civil Brasileiro. Essa lei aí, que é a lei do Código Civil, né, a lei número 10.406, pessoal, isso aí tem mais de 2.000 artigos. Uma lei só tem mais de 2.000 artigos. Agora imagine quantas leis que existem no Brasil, né? Muitas. E muitas mesmo, né? Então aqui eu falo um pouquinho sobre esse direito de preferência. Em seguida eu posso disponibilizar para o professor Ricardo o PowerPoint, tá bom? Vou disponibilizar para ele aí o PowerPoint que eu fiz, para que todos vocês possam depois, calmamente, em casa, tendo interesse em ler esses detalhes aqui, tá bom? Então repara lá embaixo, eu escrevi para você, ó. Caso o empreendedor, você, futuro dono da empresa unicórnio, né? Mais de 1 bilhão sem entrar no mercado. E eu fico muito satisfeito em falar isso, porque o sócio daquela empresa unicórnio brasileira, João Tairo, ele foi meu aluno de matemática, né? Lá na escola em que trabalhava, né? João Tairo. Aí, ó, um mineiro, né, da minha cidade, Boa Esperança, e bilhões de dólares. Aí, e você, com certeza, será o próximo, né? Um abraço aqui ao meu caro João Tairo, não é, o dono da Gympass. Bom, aqui, nós está aqui, patente. Patente. Importante? Ué, que é isso? Tá certo? Você tem que ser dono daquilo para você vender. Isso é importante. Onde que eu vou registrar?
no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPE, que chama. Aí temos as leis que regulam, né? Você tem lá, regula lá o direito empresarial, que é a Lei 9.279 de 96, a legislação, não é, sobre os direitos autorais, que é o direito civil, essa lei não é o Código Civil, uma outra, é a Lei 9.610. E aí é que tá, né? O professor Ricardo falou assim, perguntou para mim assim, ó, mas alguém roubou, entre aspas, roubou a minha ideia, o que eu faço? Chora. Chora. Ah, é. Ninguém vai roubar, entre aspas, é só você patentear. Mas é caro. Ué, pensa. Pensa naquilo que você vai ganhar. Será? Com certeza não é. É como se você falasse assim, não, mas eu vou patentear a minha ideia, o meu pensamento. Não tem como, pessoal. Você tem que ter algo assim que seja palpável, sabe? Especialmente no caso aí de vocês, no caso das startups, né? É o direito da propriedade intelectual. E aí que tá. Repara ali, que é depois da Lei 9.279, repara, ó, no mundo dos negócios, a propriedade intelectual é convertida em propriedade privada. E se é uma propriedade privada, você pode fazer o quê? Vender. Você pode fazer o quê? Comercializar. Mas aí é que tá. A propriedade é minha para sempre? Ela é vitalícia? Vai passar da minha pessoa para os meus sucessores? Não, pessoal, não. A propriedade, ela tem lá um tempo que é de 15 anos ou de 20 anos. Depende aí do processo que você vai querer. Mas acredite, isso aí é a salvação da lavoura. Recentemente, bom, se você deve, obviamente, a maior tragédia, né, que a humanidade passou foi o Covid-19, está passando. E qual que é o problema, né? É a patente da vacina. Quem falou? E o segredo industrial onde fica? Não é? Então. E eu acho que isso aí é legal para você. Você vai ter os seus direitos ali por 15 ou 20 anos. Vai depender do que você está fazendo. Mas perceba, a correta proteção da propriedade intelectual é fator fundamental para você explorar o seu ramo. Você precisa de ter uma patente. E aí vem a startup, não é? Bom, pessoal, repara, a partir do momento em que você tem o MVP, você tem que procurar o INPE. Esse aí é o marco para você procurar. Ah, mas é só chegar lá e patentear? Pessoal, infelizmente, não é. Isso pode demorar anos. Mas o importante é que você tenha feito, abre aspas, o protocolo, o carimbo. Ó, isso aí tem chance de ser meu, não é? Só que vão existir 5 fases. Mas você vai estar em sigilo. Em primeiro lugar, eles vão procurar se tem alguma coisa parecida, não é? Então, isso aí vai demorar um tempo, mas é importante que você, dono do startup, a hora que você tiver o MVP, tem que correr. Tem que correr, tá certo? Vai lá para ninguém pegar essa sua ideia. Aqui depois eu conto aqui a historinha para você dos procedimentos, né? Claro, né? O que é o primeiro, né? É o depósito do pedido. Ó, eu quero. Ah, então tá bom. Aí eles vão procurar, se você quer, vão ter um tempo, não é? Repara, vão ali só nesse primeiro para o segundo, pode até ter 36 meses. 3 anos só nessa aí. Aí depois tem mais 60 dias, depois tem mais 90 dias, depois tem mais 60 dias, aí sim. Ou seja, pessoal, infelizmente é um negócio demorado, mas acredite, é necessário, não é? Então, esta patente, que é a invenção, que é uma novidade, né? Então, você precisa ter aí a identificação, etc. E aí eu coloquei para você, se você tem interesse, ó,
a caminho da inovação, né? Proteção e negócios com bens de propriedade intelectual. Guia para o empresário, guia para você, tá bom? Então tem aí o site, ó, www.gov.br/imp/pt, tá bom? Então tem aqui para você depois ver. Bom, agora mesmo, né? A pessoa me perguntou aqui sobre investidor anjo. Mas aqui, rapidamente, ó, o professor Ricardo perguntou assim, Eric, na área de computação é comum, principalmente em São Paulo, pessoas físicas serem contratadas como pessoas jurídicas, só com um integrante, para evitar os impostos gerados pela CLT. Na verdade, às vezes, eles muitas vezes terceirizam, né? Mas você precisa tomar cuidado com isso para ver a regulamentação. Por quê? Porque muitas vezes eles podem, às vezes aquela pessoa que foi mandada embora, foi demitida, ela pode pedir a desconsideração da pessoa jurídica, né? Então tem muitos problemas aí que são importantes para você refletir nisso aí. Não, então, é justamente isso aí, a parte da terceirização. Então, por exemplo, na própria Unifal mesmo, pode reparar que ali não tem muitos funcionários de carreira, não é verdade? Pode confirmar para mim aqui, ó, não tem muitos. Muitos são terceirizados. Mas aí que tá, né? Muitos terceirizados são explorados. Por quê? Porque o salário de um servidor público é muito maior, mas muito maior do que na parte associada à CLT, não é? Então aqui, ó, a Luana me perguntou sobre o investidor anjo, né, Luana? Olha aí, Luana, tem aí a Lei Complementar 155 de 2016, que fala exatamente sobre a lei do investidor anjo. Então depois você pode olhar aí, é só você digitar no Google, Lei Complementar 155, tá bom? De 2016, que você vai ter todos os aspectos jurídicos e necessários para que o investidor anjo possa atuar. Então, por exemplo, reparem, só para rapidamente, ó, essa lei, ela estabeleceu requisitos para a realização do investimento anjo, não é? É a remuneração, o que pode acontecer. O problema é o seguinte, né? O investidor anjo, muitas vezes, ele fica com medo de pagar um imposto. É claro, né? E você sabe que a Receita Federal gosta de dinheiro, pessoal. Gosta de dinheiro. Gosta e gosta muito, tá certo? Então, eles vão fazer o possível para, obviamente, pegar o dele, né? Um imposto para você manter o governo funcionando, né? Então, vou te mostrar ali os valores já já. Bom, então tem lá, ser formalizado por contrato de participação. Então, nessa lei, no artigo 61A, parágrafo 1, fala sobre isso. A sociedade deve estar investida como microempresa ou empresa de pequeno porte, que aí depende do faturamento que ela vai ter por ano, né? Tem que ter, para que o investidor anjo atue, ela tem que ter a intenção da inovação, dos investimentos produtivos, né? Repara que o contrato não pode ser superior a 7 anos. O normal são 5 anos, mas não pode ser superior a 7. Outra coisa, quem que pode ser o investidor anjo? Qualquer pessoa, física ou jurídica, tá bom? E aí vai. Então, agora tem um detalhe, investidor não é sócio. Vamos imaginar lá que tenha lá um empregado que foi demitido e entrou na Justiça do Trabalho. E sabe que o investidor anjo tem uma grana danada. E os sócios, quando começam, tinha nada. Quem que ele vai acionar? Claro, o investidor anjo. Mas daí que tá, não pode. Olha que interessante. E é justamente isso que fala na lei, ó. Investidor anjo não é sócio.
ele não responde por dívidas daquela empresa. Qualquer dívida tributária, pode ser estadual, federal, municipal, tá certo? Não é ele que vai ser cobrado lá o imposto. Entenderam, pessoal? Repara, ele não pode ser desconsiderado a pessoa jurídica da empresa para cair nos bens do investidor anjo. Mas aí que está o problema, né? Olha de baixo. Quanto que o investidor anjo vai poder ganhar? Aí, pessoal, 50% do lucro. Ah, mas nós somos 10 sócios. Ótimo. E nós ganhamos 10 mil. Ótimo. 5 mil é para ele. 500 para cada um. No máximo, não é? Então, e ele é protegido por aquela cláusula tag along, né? E ele poderá resgatar a grana, falar, eu investi 200, mas eu quero de volta. Vocês têm que me devolver, né? Aí que tá, somente depois de 2 anos, que é uma garantia mínima de estabilidade. Você já pensou? Investe aí 200 mil, 1 milhão, 2 milhões, e você tá ali, você criou aquela esperança de vento em popa, no mês que vem eu tiro. E você dança com os seus funcionários todos. Tá errado, não tá? Tá. Então, mas ele também tem o direito de preferência. Então tá aqui, ó, um outro problema também, né? Que é relacionado ao investidor anjo, que é a instrução normativa da Receita Federal, a 1719 de 2017. Eles falam, né, que a remuneração ela é uma aplicação financeira. Portanto, a Receita quer tributar. Só que a tributação ela é regressiva. Ela começa com 22,5% e vai até o final com 15%. Mas eles falam que isso aí está meio ainda suspenso. Era para começar a ser cobrado agora em agosto, mas parece que há aí um projeto de lei onde eles vão só começar esta cobrança após janeiro de 2022. Né? E aí que está. LGPD. Repara, é uma lei de 2018. Essa lei tem 65 artigos, tá bom? E ela foi alterada por uma outra lei em 2019. Mas olha aqui, o que essa lei ela vai proteger? A liberdade, a privacidade, o livre desenvolvimento da personalidade, a proteção de dados. Só que esses dados não são dados assim, número, é dado pessoal. Assim, qual crédulo que qual igreja, qualquer coisa, tá certo? É pessoas sensíveis, banco de dados, é uma infinidade de coisas que você, dono, tem que estar. Então tem lá, proteger os dados pessoais, e repara que eu coloquei para você, empresas, entre parênteses, ó, startups, é você. Estão vinculadas à informação e devem investir na segurança de dados, eliminando vazamentos ou acesso indevido. Por isso que tem que ter aquele acordo, entendeu, pessoal? Todo mundo tem que ficar com o pé atrás. Ó, se eu fizer, eu vou... Então você tem que dar uma policiada na moçada. Agora olha aí o que está no artigo 52. O que eu vou pagar? Pode ser advertido, graças a Deus. Mas a multa pode ser de 2% do faturamento. Até, olha, eu não errei a quantidade de zeros aí não, viu, pessoal? 50 milhões, detalhe, por infração. Por. Agora, isso aí, às vezes, não é o pior. Por quê? Ué, e se eu for uma empresa unicórnio? Isso aí é dinheiro de café. Mas e o resto? Ou a suspensão do direito de tratar os dados. Aí é que o bicho pega. Aí a empresa fala, não é? Então, todo cuidado, galera, é pouco. Mas aí que tá. Isso é bom para você. Porque se você tem uma boa proteção jurídica, os seus advogados, eles vão estar controlando tudo.
E é lógico que a sua empresa vai agregar valor. E você vai cada vez subir mais um pouquinho, né? E se a empresa entrar em falência? A Ariela está me perguntando. Está um pouco longe, viu, Ariela? Eu sou míope, tá bom? Olha lá, mas olha lá, se a empresa entrar em falência, como são cobradas as pendências? Existe alguma lei que pode apoiar o empreendedor? Você pode, tem a lei, obviamente que tem, né? Você pode ter um plano para pagamento dos seus credores em determinados meses. Tem muitas empresas que fazem isso. Elas propõem, elas entram no judiciário, né? E elas têm lá uma proposta de pagamento aos seus credores. Então tem muitos credores que aceitam. Por quê? Porque sabem que podem recuperar aquele investimento, né? E também que podem no futuro continuar a vender. Então essa recuperação judicial é por lei instituída sim, mas tem que ter uns pré-requisitos. Um deles é estar com os tributos em dia, né? Então você não pode estar lá. Então tem um monte de coisa que você precisa de tomar um pouquinho de cuidado, né? Tem outra pergunta aqui do João Pedro, né? Com o aumento na criação de startups, você acredita que irão ter várias que darão errado por falta de conhecimento de tais leis locais? Olha, meu caro, não há dúvida nenhuma que realmente elas vão dar errado mesmo. Por quê? Quando nós começamos o nosso castelo, a primeira coisa que nós fazemos é a base, não é isso? O pessoal não fala, se a base for bem feita, não tem problema, não é? E a base está onde? Nos seus cuidados jurídicos. Por isso que você tem que ter uma boa assessoria, tá bom? Uma boa assessoria jurídica, isso é importante, você precisa de ter isso. Não é só ideia, vou contar uma história para você. Eles falam, claro que é uma invenção, mas é mais ou menos assim. É assim, ó, tinha uma empresa com 199 engenheiros e um advogado. Essa empresa começa com X, termina com X. Tinha uma outra empresa com 199 advogados e um engenheiro. Essa empresa começa com M e termina com T. Quem ganhou? Aqui começa com M e termina com T. Não se esqueça disso. Reparem, as startups, né? Então, o que você deve pensar? Adotar medidas técnicas, administrativas, para proteger os dados pessoais que estejam trabalhando. Ou seja, diminuir o número de pessoas que tenham acesso. Tais pessoas de acesso, elas são pessoas que você tem confiança, são pessoas que assinaram o termo lá atrás, lembra? Né? Tem que ter os termos de uso e política de privacidade. Quantas e quantas vezes? Para você acessar lá um site, não tem lá, você tem que assinar primeiro. Mas tem milhares e milhares de coisas que a turma faz o quê? Rola, li e concordo. Aí já é tarde, você leu e concordou. O brasileiro tem esse mau hábito, pessoal. Né? Não lê nada, só assina. Por isso que dá essa tragédia. Né? Política de consentimento, não é só consentimento. Às vezes você vai trabalhar com coisa de criança. Isso aí é um BO violento, pessoal. Tá certo? Aí o negócio é crítico. É segredo de justiça. Aí que o bicho pega mesmo. Então você tem que ter, às vezes, um consentimento específico das coisas. Política interna, conscientização sempre dos funcionários. Contratar um encarregado. E isso está na lei. Não é o que eu estou falando, está na lei. Isso é tudo certinho na lei. Basta ter ali uma pessoa de referência. Pessoal, aqui coloquei as referências que eu utilizei, né, para falar um pouquinho para você. Normas da Receita Federal, né, fundação lá, governos, arquivos,
Um livro muito bom que eu gosto muito, é Lucas Bezerra Vieira, Direito para Startup, muito interessante, não é? Inclusive tem em PDF, que foi esse último aí que eu acessei. E aqui, não é, está o meu contato. Muito obrigado aí pela participação, não é, de vocês. Muito obrigado aí pela disposição, né, por me aguentar esse tempo, né, professor Ricardo? Agora, pessoal, vamos fazer um quiz? Vamos ver? Boa sorte! Contagem regressiva. Vamos ver. Ó. Luiz Gustavo. Vamos ver. O Walter tá ali, muito bem. Tem o Rodrigo. Tem o segundo ali que tá um pouco longe, né? Como eu tô míope. Muito bom. São perguntinhas de 30 segundos cada uma, né, pessoal? Ah, legal. Vamos ver, hein? Ó, movimentações. Opa! Ó, ali, ó. Muito bem. Estão subindo ali. Temos o Luiz Gustavo agora. Cleiton. Cleiton, muito bem. Tiago. Ó, já tá na linha final, Tiago. Chega junto. O Hugo. Ó, o João Pedro, salto. Opa! Carioca. Opa, Carioca é gente boa. O Otávio. Opa, o Otávio. Vamos ver, hein, Otávio. Carioca. Luan. Tô igualzinho o Galvão Bueno aqui, pessoal. Ó, o Cleiton. Carioca na frente, Cleiton. E agora tá trocando ali na parte do meio. Haha, para esse partido de futebol. Thiago, Walter, Carioca. Vamos lá, Carioca. Chega junto. Muito bem. Vamos lá. E aí? O Cleiton. Gabriel tá subindo. Opa! Agora foi o Thiago. Thiago tá. A luta tá ali na reta final. Vamos ver, hein? Thiago, Carioca, Cleiton. Opa! O Cleiton deu um sprint. Cleiton. Thiago passou. Muito bem. Tá subindo o Gabriel, tá o Luan. Muito bom. Legal. Estão quase ali os da... Ó, vamos lá, hein? Tem chance, pessoal. Tem chance. Chega junto. Ó, tá quase acabando. Opa! O João Pedro subiu, o Rodrigo também. Muito bom. Luan reagiu. Murilo apareceu entre os finalistas. Show de bola. Vamos lá, tá quase acabando, pessoal. Será que acabou? Tá acabando ou não?
Podemos encerrar esse game? Podemos, não? Olha lá, vamos ver o campeão. Ó, Thiago, medalhista de ouro. Muito bem. Parabéns aí aos empreendedores, não é verdade? Bom, eu que agradeço aqui, professor. Eu gostei muito aí de compartilhar um pouquinho que eu sei aí com você, tá bom? Nós também somos da Ciências Exatas, né? Eu também, que eu fiz física, né? Fiz física na Universidade de São Paulo, mas aí já faz muito tempo, né? Também fiz matemática, não é? Então nós fomos aí por aí e estamos às ordens. Muitíssimo obrigado aí pelo convite da Universidade Federal de Alfenas. Um grande abraço a todos. Valeu!